nós temos daqui até o final só craque. Queria lembrar que a última aula de hoje é a aula do César Costa. César Costa é simplesmente o cara do Corrutela, do restaurante que, sinceramente, é o restaurante mais sustentável do Brasil. Mais do que sustentável, ele é um outro conceito. Mas mais do que isso, hoje, ele passou a ser uma referência em inteligência artificial. Olha que interessante, onde a sustentabilidade e a inteligência artificial se encontram. E aí tem uma revolução acontecendo, e que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém não. César Costa e o Corrutela estão vendo. Então fiquem e avisem as pessoas que vocês conhecem, porque a última entrada, a última aula é aberta ao público. Quem estiver no Farofa, amigos teus, etc., podem vir. Como a primeira aula de amanhã, onde nós vamos receber o nosso querido Food Hero, o professor Frugoli, que recebeu agora a comenda, esse título pela ONU, pela FAO, em Roma, há 3 meses atrás, e vai amanhã vir contar esse trabalho que ele está fazendo, e foi reconhecido no mundo pela FAO. Mas daqui para frente nós só temos craques, e esses craques continuam aqui nesse primeiro momento com uma dupla de mulheres incríveis, uma dupla que faz primeiro é uma dupla, né? Uma dupla que faz cozinha japonesa, né? Nipônica, mas de uma forma real, sabe? Tratando a comida da forma como ela tem que ser tratada, na tradição, mas ao mesmo tempo com modernidade, com alegria, e fundamentalmente numa união, numa parceria que se tornou um dos maiores sucessos da cidade e cresce cada vez mais, né? Então vocês vão ter aqui no palco, queria chamar a Yasmin Yonashiro, na verdade uma grande sommelier, talvez a maior sommelier de saquê que nós temos no país, e a Simone Shirata. Venham aqui as duas. Tudo bem? E aqui nós temos Jojo Ramen. Vamos lá. É de vocês o palco. Bom, podemos começar? Tem? Ah, eu sou péssima, desculpa. Dessa parte. Então, Chinesa. Irashaimase. Irashaimase, em japonês, significa seja bem-vindo. Toda vez que as pessoas entram em qualquer estabelecimento dentro do Japão, inclusive no Jojo, a gente fala Irashaimase com o coração. E nós viemos trazer um pouco mais do nosso propósito, né, Si? Isso, a gente trouxe o nosso propósito, né, o motivo pelo qual a gente faz o que a gente está fazendo hoje. Isso, muito do que é isso, vem do Jojo, né? Por isso que a gente vai falar um pouco sobre a história, um pouco da nossa trajetória também. Então, quando a gente pensa Jojo e quando a gente pensou em vir para cá, a gente queria poder falar um pouco mais sobre um pouco da nossa história e falar. Quando a Mariela chamou a gente para fazer essa palestra, a gente ficou muito em dúvida porque tinha muita gente que era chefe e nós não somos chefes. Eu sou saque sommelier, Simone Sou administradora e sou restauranteira. Mas no fim o que a gente acredita que a gente faz como restaurante é criar experiência e ser restauradoras dentro dessa área e trazer um pouco mais da nossa cultura, que é a mistura do Brasil e do Japão também, porque a gente é Nikkei, no fim, mas a gente quer trazer aquela experiência do Japão através do Jojo. E daí eu acho que tudo que começa no Jojo, ele começa com uma pessoa que é a Simone Shirata. Onegai shimasu. Falar um pouquinho, acho que não tem... Queria fazer uma introdução, né, para falar um pouquinho, para falar de propósito, acho que não tem muito como fugir, né, do que a gente acredita, do que a gente é. Então, vou falar brevemente um pouco da minha história, da minha formação. Mas eu, desde criança, tive contato com negócios, comércios. Meus pais sempre tiveram comércio e sempre foi algo que eu admirei demais deles, né? Assim, sempre foram pessoas que me inspiraram muito. Então, eu passei minha infância, minha juventude, minha adolescência e tudo mais, até minha vida toda convivendo com negócio, com comércio. Principalmente, meus pais tiveram um hortifruti.
Então, sempre trabalhei com comida por muito tempo, trabalhei com eles. Então, apesar de eu não ser chefe de cozinha, eu tenho uma formação, uma vivência muito forte nesse ambiente. E aí, por isso, eu escolhi minha profissão. Eu fui fazer administração de empresas na USP, então me formei em administradora, com a meta, o objetivo de, em algum momento, criar um negócio que eu enxergasse a mesma motivação e propósito que meus pais tinham fazendo os negócios deles. Então, a partir daí, eu me formei em administração, eu fui trabalhar no mercado financeiro, que era outra área que eu tinha muito interesse, que eu achava que realmente era algo importante para o negócio. Então, por 7 anos eu trabalhei nessa área. Eu trabalhei numa consultoria financeira e nesse lugar eu dei consultoria para muitas empresas, falando sobre viabilidade de negócio, business plan. Então, eu tive uma oportunidade de ter contato com uma centena de empresas e dali eu consegui tirar muita experiência do que eu achava que era muito legal para negócio, do que eu achava que, de repente, eu podia fazer para o meu. Então, eu acabei entrando nesse mundo. E aí, quando passaram assim, mais ou menos 7, 8 anos que eu estava na empresa, eu tive uma oportunidade de ir para o Japão. Né? Na verdade, era a viagem dos meus sonhos, eu nunca tinha ido. E aí, eu fui em 2011 para o Japão. E naquele ano, eu tive a oportunidade de conhecer todas as cidades dos meus antepassados. Né? Então, isso foi a meta da viagem, conhecer todas as cidades que meus avós, bisavós vieram. E lá no Japão, tem um grande amigo, né, que mora numa cidade chamada Hakata, que fica na província de Fukuoka, que é justamente a cidade da minha avó materna. E lá ele falou, vou te levar no meu restaurante favorito. E aí, ele me levou. Chegando nesse restaurante, era um restaurante super simples. Assim, chegava a ser um pouco sujinho, um pouco... Eu falei, nossa, eu cruzei o mundo inteiro para vir aqui no Japão, encontrar ele, para ele me trazer num restaurante tão simples. E aí, eu falei, tudo bem, vou experimentar. Aí ele falou, eu falei, pode pedir o que você quiser, né? A gente vai comer de tudo. E aí, quando eu comi o lamen pela primeira vez, que era um restaurante de lamen, eu me apaixonei. Eu fiquei, assim, emocionada, eu fiquei quase chorando. E aí eu falei, caramba, nunca comi um prato que me emocionasse tanto. E aí, nessa viagem, eu percorri várias cidades do Japão e eu fui comendo lamen, só para realmente eu provar e falar, será, o que é isso? O que tem de tão especial nesse prato? E aí eu voltei para o Brasil com muito... pensando, talvez seja esse negócio que eu queira fazer um dia no Brasil. Mas a ideia era, se fosse fazer, trazer um lamen que emocionasse pessoas, que foi como eu me senti quando eu comi pela primeira vez. E aí eu voltei com essa ideia. Eu tinha 2 sócios na época, né? Eu acabei saindo da consultoria financeira, eu abri minha consultoria, junto com 2 sócios, um deles, inclusive, é um chefe de cozinha, chamado Márcio, do Pasta Chioma. Então, ele é meu sócio. E aí eu falei para ele, Márcio, quero muito abrir um restaurante de lamen no Brasil, só que eu quero abrir um restaurante que emocione pessoas. Né? Porque comida por comida, eu acho que, para mim, não é tão interessante. Então, tive essa ideia, e aí, para montar isso, o que eu pensei? O restaurante tinha que ter 3 pilares. Pensando na minha experiência de vivência de business plan, fazendo projetos de viabilidade, falei, tem que ter 3 pilares para isso acontecer. Então, tem que ter uma comida realmente de qualidade, né, que tenha alma, propósito. Um atendimento de excelência, que tenha o motenashi. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o motenashi é o que a Esme faz, inclusive. Mas tem que ter tipo, uma hospitalidade, um atendimento, e realmente as pessoas se sentirem acolhidas. E também eu achava que tinha que ter um preço democrático, né, que fosse acessível à maioria das pessoas. E aí pensei, acho que talvez desse lado eu consiga suprir. E aí, a parte da comida, eu fui pesquisar uns chefes no Japão, porque até então, isso foi em 2012, 2013. Naquela época, tinha 3 restaurantes de lamen em São Paulo. E aí, eu fui em todos, falei, gostei, mas ainda não é o que eu realmente estou buscando. E aí, eu fui para o Japão pesquisar, eu fui para o Japão não, desculpa, eu pesquisei no Brasil, uma série de restaurantes, inclusive os que eu tinha visitado. Os 100 melhores, né? Hã? Os 100 melhores. Os 100 melhores restaurantes do Japão. E mandei e-mail para eles. Falei, vocês não têm interesse de vir para o Brasil e tudo mais? E aí nessa pesquisa, eu me deparei com o Koitani, né, que é um chefe super renomado no Japão de lamen. E aí eu tive essa conexão, expliquei para ele o projeto. Aí ele falou, Simone, vamos, eu topo. Ele falou, sabe por que eu estou topando? Porque você falou que ia fazer um lamen que emocione pessoas, que seja um lamen de verdade.
Então, ele veio com esse propósito e ele fez um trabalho impressionante. Acho que nós fizemos juntos, né? Porque aí eu falei para ele, o desafio é a gente criar um lamen com insumos do Brasil, né? Tem que ter o sabor, um pouco da alma do Japão, mas tem que ter a alma do Brasil, porque estou no Brasil. E pensando também em sustentabilidade e tudo mais, tinha que ser um lamen que tivesse insumos daqui. E ele falou, então vamos usar os melhores ingredientes do Brasil e tentar criar, né, na visão dele. E aí a gente pesquisou, né, e conseguimos criar um lamen diferenciado, eu acredito. E aí foi assim que começou um pouco da história do Jojo. E aí como que a Yasmin entra na história, né? Questão dos pilares. Então eu era administradora, então eu achava que fazia um trabalho razoável como a administração e como viabilidade de negócios. E eu achava que eu conseguiria fazer a parte de homotenagem, atendimento. E eu falei, comecei o Jojo, né, sabendo que tinha uma comida boa, tinha sido muito bem. E eu comecei a operar o negócio e vi que eu não sabia atender. Não sabia realmente acolher as pessoas no sentido, né, de restaurante, de experiência de restaurante. E aí eu conheci a Yasmin na inauguração do Jojo. E passado um tempo, ela é essa mulher. Esse é o ponto de vista dela. Esse é o ponto de vista dela, do como ela está acreditando que ela me contou, né? Que ela me viu. Mas vamos lá, eu vou falar meu ponto de vista daqui a pouco. Vai, Simone. E aí eu precisava fazer, numa época, um treinamento de saquê. E aí, porque eu tinha uma carta de saquê no Jojo, eu falei, precisava que alguém treinasse a equipe. Aí ela me falaram da Yasmin, eu já conhecia, eu falei, obviamente, né? Mas uma das maiores especialistas de saquê do Brasil, obviamente. Então ela veio e começou a dar treinamento. E aí a gente começou a criar uma intimidade e tudo mais. Aí passaram alguns meses, né, eu falei, Yasmin, o serviço do Jojo está muito ruim. Por favor, me indica alguém para fazer uma parte do atendimento, hospitalidade, porque do jeito que está, não dá. Aí ela, prazer, Yasmin Nashiro. Eu, como assim, você faz isso? Ela, faço. Aí, na época, eu pensei, já estou naquele lugar, né? Pior do que está, não vai ficar. Tá vendo então, que ela já pensou que já era uma desgraça, daí agora vem com essa história. E aí eu falei, não vai ficar, então vou dar uma chance, né? Vamos fazer, mas vamos fazer de verdade, né? E daí começou nossa história. Na verdade, a gente fala da onde vem o casamento, mas não é o casamento que vocês estão pensando, mas o casamento dentro do Jojo para a gente construir junto o Jojo. Uhum. Na verdade, eu entrei depois, eu vou contar para vocês a minha primeira experiência do Jojo. Eu sempre gostei muito de tudo que é ligado à cultura do Japão. Mas quando eu entrei no Jojo, era o soft opening, e daí só tinha algumas pessoas. Eu nem fui convidada, eu fui tipo de anexa dos outros. Daí eu cheguei lá, sentei na mesa, estava do lado da Margarida-san do Izakaya Issa e do Ryoichi do Ryo. E daí quando eu comi, eu fiz assim, eu só pensei na minha cabeça um palavrão, mas de felicidade, porque quando eu comi eu falei, caralho, não posso falar isso. Mas é o lamen que eu senti realmente que era do Japão, assim. Meu sentimento era que eu estava comendo lamen como se eu estivesse no Nihon, que é o Japão. E aí, quando eu saí, eu falei, nossa, eu vou comer todos os dias que eu estiver aqui, porque na época eu morava no Rio. Todos os dias que eu estiver em São Paulo, vou tentar comer para ver se vai ficar no padrão. Porque como eu trabalho em restaurante há muitos anos, então na minha cabeça eu só pensava padrão. Porque toda vez o restaurante ele tem um alto e às vezes cai, depois sobe, depois cai. Então eu falei, vou ver se vai ficar no padrão. Aí eu fui comendo durante 6 meses, depois de 6 meses eu ia lá sempre, e daí não tinha uma fila de 1h30 para 2, às vezes tem também, então não posso falar que mudou muito essa parte às vezes, mas que a gente chegou, eu chegava e daí eu pedia meu saquê e não chegava. Então eu tinha que ir até a geladeira, porque eu não tenho paciência, né? Daí eu ia na geladeira e falava, lança meu saquê, saia andando e esperava tomando meu saquê. Depois de 6 meses, eu cheguei, já tinha tomado minha garrafinha, cheguei lá, olhei o Koitani já estava aqui há mais de 6 meses. A Simone, olhei para eles e falei, você é foda, traduz, beijo, tchau. E fui embora. E daí, eles olharam e falaram, meu, ela é louca, né? A pessoa chega aqui, não sabe nem... Chega aqui, come toda vez, toda semana e do nada fala um palavrão e sai andando. E essa é a impressão. Dá para ver que eu e a Simone somos muito diferentes como pessoas.
E daí ela olhou para mim e fez assim, entendi. Aí quando ela chegou e falou para eu dar o treinamento, eu falei, lógico, eu que vou dar o treinamento nesse lugar. E daí ela falou para fazer a consultoria, aí eu falei prazer, Yasmin Onashiro, e ela olhou para minha cara e fez assim, entendi. Tipo, é sério, pior que é, ela fez assim. Aí eu falei, tá bom. Primeira reunião que a gente fez com a equipe, a gente fez, né, essa reunião, e aí eu já olhei e falei, ela vai me mandar embora hoje, com certeza. Porque eu já cheguei falando, vamos organizar assim, isso aqui, vamos fazer assim. E daí ninguém estava concordando, que faz parte, né, para criar uma equipe de salão. E ela pode contar melhor essa parte. Depois eu conto. Sim, na verdade, ela falou, vamos reformular, porque tinha uma equipe relativamente grande. Como eu não sabia operar, então eu contratei muita gente. Falei, vou contratar muita gente que eu vou conseguir dar conta da coisa. E no fim não era bem isso, né? Então, quando a Yasmin vem, ela conseguiu fazer uma reorganização, fez um negócio muito mais eficiente, e aí a gente conseguiu Daí o julgamento dela diminuiu um pouco para mim. Mas então eu vou contar para vocês, mas antes de contar de Jojo, um pouco da onde nasceu o meu propósito, que hoje a gente consegue expressar através do Jojo também. Mas quando eu era na infância, na adolescência, eu realmente não sabia o que eu queria. Diferente da Simone, eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu gostava muito da cultura do Japão e que eu queria, de uma certa forma, ensinar, porque eu tive muita dificuldade na infância de aprendizado. Então, como eu tinha muita dificuldade de aprender, eu sofria muito, mas eu queria, depois, quando você começa a querer ensinar, você quer mostrar as coisas que você gostaria que as pessoas aprendessem. Tinha um pouco essa questão para mim, na infância. E daí eu comecei, como eu não fui a mais acadêmica, eu comecei a trabalhar muito cedo. E daí eu comecei a trabalhar dentro de loja e comecei a trabalhar em balada junto. Eu sempre tive 2 empregos. E daí, quando eu comecei a trabalhar em balada, eu conheci um amigo que trabalha com a gente, presta serviço para a gente, que é o Rodolfo Bob, que é um mixologista. E ele falou para mim assim, quando você vende uma bebida, você vende cultura. Aí eu falei, nossa, então é isso, vou vender a bebida pensando na cultura. E daí logo depois eu fiquei 1 ano fazendo balada junto com loja e depois eu entrei num restaurante japonês como hostess mesmo, do início. E aí eu comecei a atender porque eu já tinha uma facilidade para vender, eu gosto de vender, eu gosto de contar história, de verdade, não história de mentira. E daí, quando chegou lá, eu me deparei com uma garrafa de saquê, eu falei, é isso, eu vou vender saquê. Porque saquê passa a cultura do Japão, e daí eu posso vender as bebidas que estão ligadas ao Japão. No início era saquê, e na época só tinha 2 pessoas que entendiam de saquê. Na época isso fazem mais de 18 anos, mas quase 20. E daí quando eu vi, eu falei, vou fazer aula com essas 2 pessoas. E depois eu tirei o diploma de Kikizakeshi do Japão, isso falando bem encurtado. E aí, quando eu encontrei o saquê, eu vi que o saquê é o fim para as pessoas chegarem, no fim que você quer atender e servir uma comida e servir a bebida é o fim. O meio é o serviço. E daí eu falei, eu vou me especializar em omotenashi, que é a hospitalidade do Japão, que é a cultura do Japão, ligada ao serviço, que também não é uma coisa muito clara. Na verdade, a gente fala que a cultura do omotenashi está ligada em você antecipar as vontades do cliente, pensando como ele gostaria de ter essa experiência. Então, é meio filosófico, mas para a gente, é a filosofia que a gente passa para a nossa equipe, quando pensa em omotenashi para o serviço, e como fazer isso no Brasil, né? Porque se for pensar em Japão, quando a gente pensa em lamen, você não pensa lamen como o serviço que a gente faz aqui, sim uma coisa muito mais rápida. Então a gente queria juntar um pouco do que o Brasil tem, esse calor que o Brasil tem, junto com esse sabor e a comida que o lamen pode trazer com o saquê. Então acho que essa, na minha cabeça, é o que a gente tenta fazer dentro do Jojo, essa
ligada à parte de serviço e saque. É, E aí, a gente vai entrar no Jojo, né? Na verdade, eu vou complementar. Então, aí começou nessa história do serviço, da consultoria, da nossa parceria, e deu muito certo, né? A gente começou a trabalhar e foi super... melhorou muito a nossa operação, assim, a gente conseguiu atender muito mais pessoas, ser muito mais eficiente e ter um atendimento muito melhor. E aí, acho que o respeito e a admiração pelo trabalho uma da outra, né? Assim como a Yasmin já tinha me falado que admirava meu trabalho, eu comecei a admirar mais ainda ela, né? Conheci mais a fundo, vi como ela trabalhava, vi a dedicação que ela tinha. E aí, realmente, aí foi pra gente... Depois do julgamento. E como a Yasmin falou, a gente é muito diferente. Não sei se vocês repararam na foto, mas eu tô de preto, ela tá de branco na foto. E porque a gente é isso, a gente é yin yang. A gente se complementa como dupla mesmo, a gente não faz o que uma faz, a outra não faz e vice-versa. Então, a gente tem um trabalho muito complementar que dá muito certo no Jojo. E a gente continua fazendo esse trabalho e por isso hoje a Yasmin faz parte da sociedade do Jojo, ela é minha sócia e que opera o negócio comigo. E daí, quando a gente pensa em Jojo, a gente pensou nos 3 pilares e uma pessoa que unifica, que é a Simone, mas a gente tem outras 2 pessoas que fazem parte da representação. Na verdade, nós somos 65 colaboradores e temos 3 unidades. Em 2025, no início, teremos a 4ª unidade e a gente está nessa busca de divulgar e de mostrar o que o Lamen tem de potencial como cultura e difusão. E daí a gente tem a Janaína, que é a nossa chefe executiva do Jojo, o Suami, que é o gerente administrativo financeiro. E não é coincidência, eu sou minha irmã da Yasmin, sim, o meu sobrenome é a cara dela. E daí a gente tenta, através dessas pessoas, que tem muito mais pessoas que fazem parte do Jojo e que a gente quer mais trazer essas pessoas para mostrar um pouco mais dessa cultura não só do Jojo Lamen, mas do ramen e do sake. E da gastronomia japonesa. E eu acho que é isso, assim, a gente encontrou no Jojo, no fim, eu encontrei principalmente no Lamen, a Yasmin, como serviço, bebida, hospitalidade, realmente o propósito, né? Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala, connecting the dots, e quando eu me vi nisso, hoje eu me vejo nisso, eu falo, é meu Ikigai, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma filosofia do Japão que você faz o que você ama e você realmente tem um retorno do que você faz, tanto financeiro, de satisfação pessoal. Então, o Jojo, para mim, é meu Ikigai, e o trabalho que eu faço com gastronomia japonesa, para mim, é Ikigai. Faz todo sentido para mim de passar, transmitir cultura japonesa através da gastronomia, e a gente faz um trabalho desse, né? A gente viaja todo ano para o Japão, e a gente pesquisa muito ingrediente, a gente vai visitar a fábrica de saquê, fábrica de destilado, e a gente traz muito ingrediente do Japão. Não porque a gente quer incorporar ou empurrar alguma coisa de lá, mas tem muita coisa que a gente tem acesso lá que ainda não tem um produto compatível. Então, por mais que a gente use muitas coisas do Brasil, 90% dos nossos ingredientes são brasileiros, a gente tem algumas coisas que a gente vê que lá é muito diferenciado pela especificidade da gastronomia. E da região também. Isso. Então, né, a gente trouxe, por exemplo, na última viagem, a gente trouxe o sal, né, um sal de Okinawa, que ele é um sal chamado Nutimasu, que ele tem um percentual de minerais muito maior, está no Guinness Book. E como que a gente descobriu esse sal, né, Iá? Foi experimentando um lamen lá em Los Angeles, né? A gente comeu um lamen que a gente se apaixonou. Falei, o que tem nesse lamen especial? Porque é um lamen de sal, em tese um lamen de sal é mais simples, mas quando ele é bom, ele é muito bom. E aí a gente descobriu esse sal de Okinawa e a gente foi buscar. A gente foi visitar a fábrica, ver a produção, para ver realmente o que significava isso. E aí a gente descobriu que é diferencial de extração do sal e tudo mais, e que criou uma complexidade muito diferente para o nosso lamen. Na verdade, o que a gente quer é trazer coisas que tem lá e coisas que tem aqui de melhor para fazer a junção. A junção, é isso. E daí, cada unidade, o que a gente tenta trazer? A gente tem uma unidade na Santa Cecília, que a gente traz ingredientes de Okinawa, e daí tem pratos diferentes da região de Okinawa, não o prato em si, mas os ingredientes que compõem os pratos de lá. E daí a gente tem uma unidade, as 2 unidades, uma da Vila Mariana, que é onde a gente faz toda a produção dos lamens do Jojo, e a gente tem a unidade do Paraíso, que é onde nasceu o Jojo, que a ideia é trazer toda a diversidade que Tóquio tem. Acho que é isso. Daí a gente entra um pouco mais no lamen. Eita. Tem. Não sei mexer nisso. Sério.
Não está funcionando mesmo. Aê. Aí, foi. Então a gente vai falar um pouco mais do lamen, Simone. Pode começar o Negai? Então, assim, é até uma explicação parece um pouco básica, mas eu vi que é muito complexo ao mesmo tempo, né? Um lamen, na verdade, todo mundo vê aquele caldo com macarrão e todo mundo fala, você pega um caldo junto com macarrão e está pronto o lamen, né? Sim. E na verdade não é isso. O lamen ele é muito complexo, ele tem várias camadas e cada camada é produzida de uma maneira individual, separada. E, de fato, é um lamen, é um prato que, na hora de ser finalizado, é muito rápido, porque você junta tudo que está preparado, e na hora de finalizar, é de 2 minutos a 3 minutos. Que antecipa toda a produção para só finalizar. E aí eu vou explicar um pouquinho as camadas. Então, a gente fala que um lamen tradicional, que é um lamen com caldo, ele é composto por 5 camadas. Então, a camada base dele é a sopa base, que a gente fala, que aí, normalmente, é uma proteína animal, né? Frango, porco, principalmente, mas pode ser de carne bovina, pode ser de pato, pode ser de peixe, frutos do mar, uma infinidade de proteínas. Também tem o caldo base vegetariano, que a gente também tem no Jojo, mas normalmente é uma proteína, que já tem muito umami, né? A gente vai chegar no umami ainda, mas já tem umami na sopa base. Além da sopa base, o lamen também tem o tare. O tare tá os segredos da maioria das casas de lamens do Japão. O tare, o que ele é? Na verdade, é o tempero que dá o sabor mais complexo para o lamen, onde a gente fala que está a bomba de umami do lamen. Então, lá vai uma série de ingredientes. Apesar de a gente falar assim, um lamen de shoyu, um lamen de miso, um lamen de sal. Parece que é um ingrediente, mas na composição desse um ingrediente, desse tempero, desse molho, vamos dizer, ele tem um monte de ingredientes que compõem. Então, a gente fala que tem mais de 15 ingredientes, em cada um desses temperos. Em cada um dos temperos. Outra coisa que é muito importante, por isso que ele está no meio, ele é o centro, porque ele realmente é o coração do lamen, é o macarrão. O macarrão que caracteriza o prato, né? Ao contrário do que as pessoas acham que o caldo que caracteriza o lamen, na verdade, é o macarrão. O que tem o macarrão de especial? Ele tem o kansui. Kansui é um sal alcalino, e ele que basicamente é carbonato de potássio, carbonato de sódio. Aí cada um faz sua proporção, sua mistura. E o que ele faz, esse kansui? Ele deixa o lamen elástico e ele deixa a massa mais gelatinosa, né? Então, por isso que quando você pega uma massa de lamen cozida, ela é super lisa, né? Além disso, ela também deixa um aspecto mais amarelado da massa. Tem um cheiro muito característico. Sim. Né? E ele é temperado, a massa de lamen. Então, por causa do sal que vai, dos temperos que vão nele, o ovo e sais, ele já tem um sabor próprio, a massa. E aí, que a Yasmin falou, também facilita na hora de fazer os... Por isso que quando o japonês come assim, é porque ele está esfriando a massa e, ao mesmo tempo, o lamen ele é para se comer desse jeito, porque ele deixa... você se mistura melhor, né, na hora que você come. Então, não é falta de educação comer assim. Exato. Uma outra camada muito importante do lamen, que até quando eu fui para o Japão, eu fiz um curso no Japão, antes de abrir o Jojo, em uma escola de lamen do Koitani, e aí ele falou que é o segredo também do lamen, que é o óleo aromatizado, né? Então, todo lamen, se vocês verem, tem uma camadinha de óleo, umas gordurinhas ali, isso é essencial para o prato. Por quê? Ele deixa o caldo numa temperatura, mantém a temperatura do caldo, e também ele dá um aroma diferenciado. Então, cada casa tem seu óleo aromatizado para juntar com caldo, com macarrão, para criar uma outra camada de complexidade no prato. E, por fim, vem os toppings. Aí, cada casa tem o seu, fica livre escolha, mas, normalmente, a gente fala que tem o chacho, que é a carne de porco marinada e cozida, e o ovo, e o hanjuku, né? A ditama, hanjuku, que a ditama é o ovo temperado, o hanjuku é o ovo da gema mole, né? A gente fala, então, no Jojo a gente chama de hanjuku. Sim. E isso é uma característica de lamens do Japão. E daí, umami. Umami e umai, a gente fala. Umami é o... Ai, gente, eu sou muito... Deixa eu tirar isso da minha mão. Bom, umami... ou umai, a gente fala umai é gostoso, umami é o quinto gosto. Quinto gosto é quando você percebe na boca, que é persistência e salivação. Então, a gente fala que cada vez quando é mais gostoso, mais dá vontade de comer. E por isso tem bastante umami. Acho que isso que o lamen é o segredo do lamen.
principal segredo, porque ele traz esse quinto gosto, que é a persistência e salivação. E em quais ingredientes a gente consegue sentir o umami? Porque existem 3 tipos de umami. Acho que a maioria das pessoas não sabem. Todo mundo acredita que o umami é o Ajinomoto. O Ajinomoto não é o umami. O Ajinomoto é um dos umami tipos de umami, artificializado. Mas dentro dos ingredientes, eles têm umamis. E dentro dessas opções, a gente traz 3 para representar os 3 umamis. Então, o umami a gente fala que são 3 tipos, né? Então, o glutamato monossódico, que aí é o Ajinomoto, ele vem da alga, né? Ele foi descoberto, o primeiro tipo de umami que foi descoberto foi da alga, que foi o fundador da Ajinomoto, inclusive, Kikunae Ikeda. Tem um outro umami que é o inosinato. O inosinato normalmente vem da proteína animal. Então, aqui está sendo representado pelo katsuobushi. O katsuobushi é um peixe seco, defumado, fermentado. E aí, na hora ele extrai muito sabor, ele concentra muito umami. E por fim, tem o guanilato, que normalmente ele vem do cogumelo. Então, quando a gente junta os 3 tipos de umami, na verdade, você cria uma experiência sensorial de sabor exponencial. Não é 1 mais 1. Na verdade, ele vira um sabor que cada vez vai crescendo mais. Por isso que no lamen a gente cria várias camadas para a gente conseguir agregar o máximo possível de umami e trazer esse sabor que dá vontade de repetir, salivar. Então, que vicia, né, no fim. Essa é a ideia. Mas eu fui pega por isso. Mas no saquê também tem umami, tá? Então, tem umami também. Acho que várias coisas, inclusive, tem umami. Acho que tomate tem umami. O parmesão tem umami, o queijo tem umami. Então, aquelas bolinhas brancas do parmesão é umami, é glutamato, é puro. Sim. Então, é isso. E aí, o caldo base da culinária japonesa é o dashi, né? Não sei se vocês sabem, que pode ser composto por 1, 2 ou 3 desses ingredientes. E ele tem quase toda a gastronomia japonesa, eles inserem dashi. O lamen não é diferente. A gente coloca dashi também, tanto no tare, como caldo base. Então, é um ingrediente muito especial. Só quando é do vegetariano que a gente faz o dashi mais... A gente acaba usando 2 tipos. Tipos. E por isso que pra gente foi um desafio fazer um lamen vegetariano, porque o lamen vegetariano é difícil, você não consegue incorporar a proteína animal. Então, para criar complexidade num lamen desse, é mais complicado, né, pro cozinheiro. E daí a gente fala dos tarês. Porque o tarê é uma coisa que todo mundo pensa mais no tarê do que pensa na sopa. Mas sem a sopa não tem aquele sabor que cresce do porco com frango, que pode ser de caldo vegetariano. Mas a gente fala que no Japão existem vários tipos de tarê e a gente, dentro do Jojo, tem vários temperos diferentes, tanto miso, shoyu e sal, mesmo sal de Okinawa, mesmo shoyus diferentes, vegetariano ou não. Então, e shoyu nosso é shoyu feito no Brasil, o miso nosso é uma mistura, é um blend de misos. Então, o sal, o principal nosso é um sal do Brasil também, que eles escolheram através de mais de 14 tipos. Então, tudo isso foi escolhido, pensado para trazer esse sabor. E acho que o tarê é muito importante dentro do lar. É o que eu falei um pouquinho antes. Assim, na verdade, ele caracteriza as casas, né? Então, cada casa tem seu sabor específico. Por isso que ele é guardado como um segredo, porque caracteriza o sabor, a alma, o que o cozinheiro quer transmitir no prato. Então, por isso que é difícil você ir na casa de lamen e você sentir o mesmo sabor. É muito impossível, na verdade, porque cada um vai criar um sabor diferenciado, tanto pela questão do tarê, mas também pela escolha da sopa, pela escolha das proteínas, pela proporção que você quiser usar das proteínas. Então, apesar de ser um prato, a gente fala, uma categoria da culinária japonesa, ele tem muitas possibilidades, né? Por isso que, para nós, é um universo de conhecimento, de poder de aprendizado muito, muito, muito legal, muito interessante. E muita gente me pergunta, por que o lamen hoje tá tão hypado? Para mim não é hype, para mim é sabor, é entrega, é complexidade. Então, as casas que fazem seus próprios, criam esse produto, assim, é realmente algo muito especial. Assim. Tem um viés, né, obviamente, mas eu sou uma adoradora, uma apaixonada por comida e principalmente por lamen. Eu como muito lamen, eu amo lamen, então como todos os dias se possível. Mas é isso, acho que é isso que criou a complexidade do lamen. E daí a gente veio mostrar um vídeo que mostra a etapa do nosso Jojo Shoyu. Acho que... Aí.
Ai, gente, por que eu não sei mexer? Não, é que tem que fazer plim, Play. daí ele liga, não ligou? Tem um Tem um vídeo Tem meio. que tem um mostra play em cima. o time. que é mais para mostrar a montagem Deu? do prato. Cons- Deixa eu ver. É, melhor. Não vai. con- Na verdade, nesse vídeo dá para mostrar ele colocando o tarê, colocando a sopa, colocando o macarrão. Mostrando aquela montagem das mostrando 5 óleo. camadas. Mas- Era isso. Então tá. Ah, então tá. Ai, Tá bom. tudo bem. Tentamos. E E esse aí, no fim. esse é o lame que a gente ia tentar mostrar Na para vocês verdade, a a gente está montagem. fazendo isso para vocês irem para o Jojo orar. Brincadeira. Mas a gente também trouxe voucher. Voucher e livros para sortear. Trouxemos. Tá aqui, ó. Cadê? Ju? Lógico, né? Vai mostrar um monte de comida. A gente queria muito trazer lamen, trazer saquê, era nossa vontade. Mas aí a gente pensou, vamos... Não vai dar Na para verdade, fazer isso, tem que ver então... como que a gente sorteia. Então vamos ver como a gente... Não, dá? Isso, tudo aí. Lá vem outra vez. Quê? 5 Vamos lá. livros. Então, ixi, Maria, é muito sorteio, hein, turma? É muito, eu queria fazer tipo Ixi, mano. o Silvio Santos. E aí, quantos? São 10 vouchers. E 10 vouchers vão assim, um voucher para uma pessoa. Um É o valor. voucher. Não, é um então. voucher, é de valor. Nossa, de valor, que coisa chique. Então vamos fazer o seguinte, calma, vamos por partes. Tá. Porque senão a gente vai passar o dia. Agora cara. não vou embora, tem vouchers. Bom, primeiro eu quero uma salva de palmas, né? Obrigada. E com voucher e livro, mais salva de palmas. Você viu? Obrigada. Você vê como a coisa é. Sim, aproveitando. Todo mundo é gente- interesseiro, né? A gente queria agradecer também, né, a Prazeres, Jorge, a Mariela, obrigado, porque não. pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco dessa história, de algo que a gente ama fazer, né, e estar nesse lugar, nesse ambiente, para a gente é um grande privilégio. Foi muito desafiador para a gente estar aqui hoje. Mas muito legal. Ó. E para mim foi muito... Não aprendemos um monte de coisa, pessoal? Professor, o que você achou, professor? Adorei a sequência. Eu também adorei a sequência. Você sabia dessa sequência? Assim? Eu também não. Eu também Eu não. sei, a maioria das pessoas acha. Exatamente. Eu achei muito bom também. Bom, vamos lá, vai. Vamos. Pessoal, vocês sabem como funciona o sorteio, Como né? é que funciona? Não, vocês não sabem, vocês dois não sabem. Mas o resto deveria saber já sorteou. É o seguinte, carteira de identidade, os últimos 2 números do RG, só vale RG, não vale outra coisa. O último número do RG, então o meu, por exemplo, é 5884741. Então eu vou chamar os últimos 2 números, 41, o meu seria 41. Tá, então, nós vamos tentar sempre a última dezena, tá? Última dezena, tá? Então, agora, como isso vai funcionar? A gente vai sortear os 2 números, Tem bastante? Seu Tacano já. Então, mas a gente... E vai funcionar assim, nós vamos acertar a dezena, na dezena, quem já acertando a dezena já está ganhando, tá? Então, quem acertar a dezena já tá dentro, porque tem 10 prêmios aqui dentro da 15. dezena. Tem que, então, mas a gente vai dar primeiro os vouchers ou primeiro os livros. Não sei, você decide. Então, primeiro Obrigada. os livros, tá? Não, tanto faz, né? Ou vamos dar um voucher e um livro. Não, vamos, primeiro os livros, vai. Então, na primeira dezena, nós vamos jogar. Então, agora, lembrem-se, se vocês tiverem um tracinho, 5884741, traço 8, o traço 8 não conta, é só até o 41, tá? Então, você tem traço X, também não conta, né? É o que tem antes do traço, tá? Entendeu? Tá ok? Bom, então, agora é o seguinte, você vai pensar de 0 a 9, conhece stop, aquele jogo? E você vai falar stop para ela. E a gente vai definir, esse primeiro vai definir a dezena, tá certo? Ah, tá. Tá, então, pensa, fala stop. Stop.
7. 7. Quem tem... termina em 70. 70. Levanta. Vocês já ganharam, turma. 70. Aí... termina em 1, 2, 3... termina em 7? Ela é do Jojo também? Não. Hã? Quê? Vale. Enfim. 1, 2, 3. Quem mais? 4. Venham aqui. Esses 4 já ganharam, tá vendo? Tem 4? Já tem 4 que já 70. Venham cá que vocês ganharam o livro. Mas eu quero ver o documento. Sem ver documento não faz. Só para confirmar. 7. Poxa, ganhou. Ai, arigatou Pronto. gozaimasu. Tem o traço, 77. Nossa, mentira. As duas seriam 77. Ganhou. Arigatou gozaimasu. Tudo bem? Ganhou. Pronto. Arigatou gozaimasu. Você tá bem? Obrigada. Eu só não quero cometer. Você chegou agora e agora quer ganhar 7-1 o no livro? final. Isso, é 7, tá certo. Chegou Pronto. agora e agora quer o livro? 7. 7, também 7. Então, o Pode primeiro ser o voucher? voucher. Pronto. Arigatou gozaimasu. Pronto. Bom, então agora temos 9, certo? Certo. Vamos lá, rápido. outra dezena, vai? Tá. Agora, ô Juju, você pensa o número e a Giovana fala o stop. Não, 10 não pode, é de 0 a 9. Outra vez? Não, 7 também não pode, já foi. Não. 4. 40. Quem termina com 40, levantem aqui. Me levantem os 40. 40 vem para cá. Ota, Rodrigo Velora, olha que coisa chique. Hein? Quero ver. Você tem que ver agora. Essa gauchada toda. Nossa! Seu tacano outra vez. Olha que coisa. 4-2. Entrega. Onde tá? Eu quero ver. 4-2. Ei, Rodrigo Belora, olha que chique. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Essa gauchada, deixa eu te contar. 43, tá aí. Por favor. Vocês vão juntos já. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Aí. 44, muito bom. Obrigada. Arigatou gozaimasu. 42, muito bom. Arigatou. Lógico. Onde está? Aqui, 46. 40, não, tem, não, traço 5. não é traço 5, é 6, é 6, 5. Não, é traço 5. Por que esse traço 5? Porque você faz 2, 8, 2, 8, 1, aí você vai, 2, aí 3, enfim, o traço é 46, traço 5. Tem um traço aí? É que normalmente, quando eu coloco RG... Isso. Não. Já vi. Traço 5, já vi aqui embaixo. Tá bom, merece, pronto, tá. Já vi o traço 5. Obrigada. Outra vez, seu tacano, é a segunda vez já que ele ganha. Esse tá bem. Outra vida, ele tá... Obrigada. Arigatou gozaimasu. Obrigada. RG, aqui. 4-8, também, pronto. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Terminamos? Terminamos. Não? Tem mais 2, então mais outra. Nossa. Ixi, mas aí aqui chega antes. Hã? Eu queria, mas... Não, que aviãozinho. Aí você Não, queria eu fazer- queria muito Vai um pra cada dar Você ia lado, aula fazer, de pra você cada quer lado. fazer eu ia aviãozinho? amar. É tipo o Silvio Santos? Não, eu ia amar, mas não. Não, tá. É meio... Ai. Quando eu vi... eu Mariela, falei, você vai pensar no número e o Belora vai falar stop para você. De 0 a 0, de 9 a 0, de 0 a 9. Não. Ele fala stop e você pensa. Seis. 60.
1, 2. Quem, Dois. mais 60? É um 2, só pode ser um 2. Não, mas vem, porque se tiver mais, aí nós vamos tirar na sorte aqui. Vai tirar na sorte. Vamos ter que tirar na sorte agora. Agora tem que tirar na sorte. São 3. Acabou? Hein? Deixa eu ver. Aqui é o meu documento, né? Tem que tirar na sorte agora. Não, mas o teu tá valendo. O teu é 60. Antes do traço? Antes do traço. Lógico. Tem que tirar daqui desse O seu tá valendo. Tá valendo também. O teu tá valendo. 66 tá valendo. 64 tá valendo. Então, vocês 3, nós vamos fazer 3. 4. Vocês 4, 2 ou 1. No 2 ou 1, quem sair, são quantos? São 2. Quem sair vai ganhar, e aí o outro quem sair vai ganhar. 2 ou 1, vai lá. Eu falo, e vocês colocam. Não, vocês 3, nós 4 faz 2 ou 1. 2 ou 1. Não. 2 ou 1. 2 ou 1. Não vai ter. 2 ou 1. Ela ganhou. 1 para ela. Ai, arigatou gozaimasu. Agora vocês. Outro 2 ou 1. 2 ou 1. Aninha. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Pronto. Arigatou gozaimasu. Pessoal, muito Obrigada. obrigado. Obrigada. Você vê, tudo se dá um jeito. Arigatou, obrigada, Jorge. Ju. Obrigado. Se vocês precisarem ir lá, sorteio, me chamem. Muito Nunca bom. fizemos isso, foi legal. Juro.